Olá, boa noite a todo mundo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as arritmias ventriculares. Vou aguardar um pouquinho mais algumas pessoas chegarem. Obrigado pela presença. Espero que a gente possa esclarecer bastante coisa sobre esse tema. Eu acho que ele é muito importante, especialmente nessa fase que a gente está vivendo da Covid-19. E tem muitas dúvidas que aparecem. Eu recebi bastante, quero agradecer também porque recebi bastante sugestão, bastante pergunta, e eu separei as outras perguntas para uma próxima live. As que mais bateram em termos de dúvidas foram sobre as arritmias ventriculares, morte súbita e outros assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Deixa eu ver, Ludmila, tudo bem? Francisco, Zenaide, Henrique, pessoal que está todo mundo aqui acompanhando, Dona Diva. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu gosto de falar de arritmia ventricular e de todos os outros assuntos para ser de uma forma mais fácil de entender. E antes de falar sobre isso, sobre o assunto em si, a gente precisa determinar o que é o ventrículo e da onde vêm essas arritmias ventriculares. Então, o nosso coração ele funciona com um eixo elétrico, ele tem um eixo de funcionamento normal. E esse eixo elétrico ele começa nos átrios, que são as câmaras superiores, e ele termina nos ventrículos, que são as câmaras inferiores. E quem dá a nossa pulsação, aquele pulso que a gente sente aqui, bem na região do punho, são os batimentos dos ventrículos. Então, toda arritmia ventricular, ela tem origem nessa região, abaixo da comunicação entre átrios e ventrículos. Então é ali que surgem esse tipo de arritmia. As arritmias ventriculares elas podem ser distribuídas de várias formas. Eu posso ter arritmia ventricular benigna, eu tenho arritmia ventricular maligna, ela pode se apresentar como batimentos isolados, então as sensações são múltiplas, ela pode se apresentar como taquicardias, então vários batimentos em conjunto, e isso pode trazer então uma sensação de palpitação, por exemplo, e ela pode estar associada a uma doença cardíaca estrutural. Então a gente está falando aí de alguém que já teve uma alteração na estrutura do coração, então o coração é um coração já aumentado de tamanho, um coração com uma insuficiência cardíaca, ou seja, uma queda da função cardíaca, e aí tem uma tendência maior dessas arritmias serem ventriculares com maior possibilidade de malignidade. Malignidade é falando no risco de morte súbita. Então, ter uma arritmia ventricular e morrer subitamente. A gente vai falar sobre morte súbita também aqui nos tópicos, tá? Então, e também eu posso ter arritmia ventricular num coração totalmente normal. Então, eu tenho um coração estruturalmente normal, e no desenvolvimento desse coração, a parte elétrica que veio com algum grau de alteração. É isso que é legal a gente entender. E saber exatamente que eu posso ter uma arritmia ventricular e não necessariamente eu vou ter uma mortalidade súbita por conta disso. Tá? Uma das perguntas... Então, o tópico arritmia ventricular foi o que mais apareceu e veio como sugestão, e outras vieram agregadas. Uma das perguntas é em relação da gravidade da arritmia pelo eletrocardiograma. Falaram até na ausência de onda P. Então, só para lembrar o que é onda P, o que é QRS, então a gente está falando desse eixo elétrico, e o que são as atividades atriais que começam lá na parte superior se chama onda P. E o que está lá embaixo, que são as atividades ventriculares, se chama QRS. Então, quando a gente não tem uma comunicação PQRS, ou seja, átrio com ventrículo, eu já tenho um problema aí
que pode até ser uma indicação de marca-passo por um bloqueio elétrico que seja. Mas quando eu tenho num eletrocardiograma uma frequência maior de disparos dos ventrículos, ou seja, eu tenho mais QRS do que onda P, muito provavelmente eu estou diante de uma arritmia ventricular. Seja ela, se for numa frequência elevada, acima de 100 batimentos por minuto, a gente está falando de uma taquicardia ventricular. Então, é um cenário que pode levar para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, por que eu posso ir para o pronto-socorro? Eu posso ir para o pronto-socorro porque eu estou sentindo palpitação, porque eu estou cansado, porque me deu falta de ar. Então, falta de ar e cansaço às vezes é um pouco difícil de discernir. E acho que é até legal falar, né? A falta de fôlego é muito mais caracterizado como a falta de ar que a gente fala, ou a dispneia. E o cansaço propriamente dito é uma fraqueza que pode acontecer, porque a frequência pode estar tão elevada que com essa elevação da frequência o corpo não consegue receber todo o fluxo de oxigênio adequadamente e sofre esse tipo de sintoma, como ele gera um cansaço. Bom, e aí chega no pronto-socorro vai fazer o eletrocardiograma e vem essa arritmia, que muitas vezes tem uma cara feia no eletrocardiograma. Então, a gente consegue ver uma taquicardia sem essas tais ondas P que a gente vê no eletrocardiograma. Então, sim, respondendo a pergunta que me foi feita, eu posso ter uma possibilidade de avaliar a gravidade do quadro de acordo com o eletrocardiograma. Se eu tenho um eletrocardiograma que me sugere uma arritmia ventricular, eu já vou olhar diferente para aquele paciente, porque a possibilidade dele instabilizar, ou seja, dele ficar com uma queda da pressão, suar frio, ela é grande. Especialmente se a gente estiver falando de um indivíduo que já tem uma doença cardíaca estrutural. Então, por exemplo, aquele indivíduo que já infartou ou tem um coração aumentado de tamanho, se ele já tem uma bomba que não funciona adequadamente. Se essa bomba já não manda fluxo de sangue de forma adequada, na vigência, ou seja, na ocorrência de uma crise de uma taquicardia ventricular, então o quadro fica pior ainda. Então o tratamento tem que ser o mais rápido possível. Tá? Então a gravidade da arritmia a gente pode ver ao eletrocardiograma, isso é mais fácil de ser visto, e existe até uma regra para o médico ou intensivista ou médico do pronto-socorro de tratar essas arritmias com esses QRS que a gente conversou aqui mais largos, sempre como ventricular, porque como é a mais problemática ou que pode trazer uma consequência mais grave, então realmente é a arritmia que a gente sempre fica tratando com o melhor foco para ela, e não, por exemplo, uma outra supraventricular. Bom, aí veio uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a extrasístole ventricular. Extrasístole ventricular é uma das manifestações de arritmia ventricular. Tudo que é extrasístole é igual a batimento precoce, é igual a batimento prematuro, a gente pode dizer tudo como sinônimo. E a sensação dessa extrasístole é muito variada. Tem gente que fala com palpitação, não é muito frequente, mas muitas vezes fala como uma dor no peito, uma opressão no peito, uma sensação de engasgo na garganta. Então são algumas manifestações que podem vir. Porque o que acontece? O batimento vem, tum, tá, vem o batimento seguido e de repente vem um batimento precoce. Esse batimento precoce pode fazer essas sensações que eu falei aqui. E aí a gente caracteriza essa sensação junto com o eletrocardiograma que mostra essa arritmia como extrasístole ventricular. Extrasístole ventricular pode aparecer no coração normal e também no coração doente. Quando a gente tem muita extrasístole ventricular que aparece no coração normal, então o indivíduo simplesmente tem muita densidade ou tem muita extrasístole ventricular. Isso é visto no Holter de 24 horas e a gente consegue definir o tipo de arritmia, se é ventricular ou não. Com o eletrocardiograma a gente consegue localizar o sítio de origem, ou seja, o local onde aquilo ali está iniciando.
E com o Holter de 24 horas a gente consegue classificar a densidade, ou seja, o quanto que aquilo vem. E existe uma possibilidade desta arritmia ventricular, que é denominada de extrasístole ventricular, vir numa densidade muito alta. E a gente caracteriza como muito alta como mais do que 10% no Holter de 24 horas. Existem alguns trabalhos que falam que a densidade mais elevada pode levar a uma piora da função cardíaca. Então, o coração pode sofrer ao longo do tempo com essa densidade elevada. É como se ele fizesse um trabalho descoordenado da parte muscular e aí ele desenvolve um crescimento. Crescimento esse que, quando e se acontecer, ainda tem possibilidade de reversão com o tratamento adequado dessa extrasístole ventricular. Então essa extrasístole ventricular ela pode ser vista pelo eletrocardiograma e definida a densidade pelo Holter de 24 horas. E eu tive um caso, e essa foi a pergunta que me foi feita, eu tive mais de um caso no passado, em que tiveram alguns cenários. O primeiro eram todas mulheres que acabaram engravidando. Primeiro, tinha uma mulher que tinha esta extrasístole ventricular previamente, não precisava fazer nada, porque não tinha nem quase sintomas e também não tinha densidade elevada no Holter de 24 horas. Mas quando engravidou, quando a gente tem a gestação, o metabolismo é mais acelerado. Então, o metabolismo acelerado demanda um pouco mais de contratilidade e pode favorecer com que aquele foco apareça mais. E aí esta paciente desenvolveu um aumento da densidade de forma significativa que trouxe sintomas. E foi no período da gravidez. E foi justamente essa pessoa que me fez a pergunta e sugeriu como um dos temas aqui para a gente conversar, que perguntou o que fazer, né, durante a gravidez. Então, primeiro, fora da gravidez não tinha nada e de repente na gravidez começou a aparecer. Isso pode ser manejado e pode ser manejado de várias formas, até mesmo com medicação. Óbvio que tem que determinar o tempo de gestação, porque muitos remédios não foram testados e nunca vão ser testados em gestante, porque para você fazer isso é um trabalho que eticamente não é possível. Então, o que se pode fazer, na verdade, é você usar algumas medicações em determinado período da gravidez e avaliar como que isso vai ficar depois da gravidez. Agora, fundamentalmente é importante tentar tratar isso e diminuir os sintomas, porque além dos efeitos da gestação, que a gestante pode ficar com cansaço, pode ficar com aquele desconforto, até mesmo pelo peso da barriga, ter arritmia ventricular, ter esses batimentos extrasistólicos também é desconfortável. Então a gente consegue tratar, mas não necessariamente, e em raros casos, a gente precisa ou deve fazer a ablação por catéter, que é cauterizar o foco dessa arritmia. E algumas pessoas podem perguntar se é possível. Sim, é possível, é mais difícil, mas é possível, porque hoje a gente tem muita tecnologia e muito material para fazer um tratamento sem raio-x. É mais difícil, demanda um pouco mais de técnica, mas é muito possível, porque a gente tem tanto ultrassom que a gente pode fazer dentro do coração, e também a gente pode utilizar um sistema de mapeamento tridimensional. Nenhum deles com efeito para gestação nem para o bebê. Então dá para ser feito sim, mas o ideal é controlar e observar posteriormente ao final da gravidez e depois na lactação como que a mãe vai ficar. E o outro caso foi um caso em que a paciente já tinha sintomas e queria engravidar. E aí é um cenário que você, já prevendo essa situação, você pode propor a ablação por catéter. Iniciar a medicação, ela pode ser uma boa opção, mas dependendo do medicamento você vai precisar suspender para poder engravidar. Então também isso deve ser discutido e conversado junto com o médico que vai acompanhar essa paciente. Agora, fazer a ablação previamente é uma excelente opção, especialmente por já ter sintomas antes da gestação. E respondendo a esse questionamento,
a extrasístole ventricular na gravidez, ela pode aparecer mais, pode nunca mais voltar depois, especialmente nessas pessoas que não tinham nada, mas acabou aparecendo durante a gravidez justamente por conta do que eu falei aqui, que é o metabolismo um pouco mais acelerado, né? Então isso tem que tomar muito cuidado e discutir bastante. A ablação por catéter é muito boa para o tratamento de arritmia ventricular, tem taxas de sucesso muito elevadas, a gente está falando de mais de 95%. Tem taxas de recorrência, como todo procedimento, né? Então pode acontecer, mas tudo isso vale a pena ser discutido e no determinado tempo. Estão me perguntando aqui sobre prolapso, se pode causar arritmia. Eu vou responder já já. Me perguntaram também sobre síndrome do acoplamento ultracurto e o uso de CDI. Antes de eu falar da síndrome do acoplamento ultracurto, existe uma situação em que essa extrasístole ventricular ela pode vir de uma área onde o indivíduo infartou. Então, não necessariamente essa extrasístole é considerada ela pode ser considerada como o que a gente fala de benigna, ou seja, aquele indivíduo não vai ter uma morte súbita por causa dela. Essa extrasístole ela pode vir com algumas características que podem trazer um maior risco de mortalidade súbita. Uma dessas características é quando eu tenho um infarto daquela área do músculo cardíaco, esse infarto gera uma necrose, ou seja, aquele tecido morreu, e aí ele forma uma fibrose. Essa fibrose pode favorecer a ocorrência desse tipo de arritmia. Tanto a arritmia ventricular, na forma de extrasístole, mas especialmente na forma de taquicardia ventricular. E também a extrasístole ventricular ela pode vir num determinado grau que ela vem tão precoce e tão antes que ela pega o batimento anterior ainda acabando, ainda se recuperando. Então o que acontece? Ela vem muito, muito cedo e esse muito cedo cai num período que a gente chama de período vulnerável, onde as células musculares do coração elas estão possíveis de serem reexcitadas e essa reexcitação desenvolve uma taquicardia ventricular ou mesmo uma fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular, aí a gente está falando de uma parada cardíaca. Então aí a gente entra no cenário da síndrome do acoplamento ultracurto. Uma pessoa me falou que tem um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, que é uma espécie de marca-passo que é utilizado tanto para estimular o coração quanto para tratar essas arritmias ventriculares, dando choque no peito se for necessário. E quando essa arritmia ela é diagnosticada e ela é detectada, que ela vem muito cedo, ou, por exemplo, o indivíduo faz um Holter e tem uma taquicardia sustentada no Holter, provavelmente com essa extrasístole muito precoce, muito cedo, existe a possibilidade de se cair nessa situação dessa doença da síndrome do acoplamento ultracurto, porque a possibilidade de você ter uma morte súbita por causa de uma arritmia mais grave ou uma fibrilação ventricular é mais alta. Dependendo do caso, e aí eu não estou falando especificamente de ninguém, dependendo do caso, pode-se avaliar também a ablação por catéter nesse tipo de situação, para você tirando esse foco diminui a possibilidade de causar essas arritmias mais graves. E aí a gente entra no cenário da morte súbita. Morte súbita, por definição, antes de entrar na morte súbita, eu vou falar sobre o prolapso. Se o prolapso, deixa eu só voltar aqui, o prolapso pode causar arritmia. Prolapso, quando a gente fala prolapso, é prolapso da válvula ou válvula, como alguns falam, mas o ideal é válvula. A válvula mitral é a principal válvula que a gente tem nas pessoas com prolapso. Então, o que é o prolapso da válvula? Quando
o sangue vem do átrio, do lado esquerdo do coração, para o ventrículo, ele é transmitido através dessa válvula que abre e fecha. Em algumas pessoas, essa válvula abre, faz um refluxo e volta. Este é o prolapso. Ela prolapsa e fecha. Este prolapso pode ser somente ele, ou ele pode ser acompanhado por algum grau de refluxo de sangue. É como se regurgitasse um pouco de sangue para trás. O prolapso de válvula mitral tem alguns trabalhos que sugerem a possibilidade de algumas arritmias. Geralmente são arritmias atriais ou supraventriculares. Mas quando o prolapso é sem refluxo ou o prolapso é discreto, muito provavelmente a gente não tem nenhuma situação maior ou a possibilidade de desenvolvimento de arritmias ou mais graves ou mesmo as arritmias supraventriculares. E não necessariamente precisa de um tratamento preventivo. Tá? Açúcar em dose alta, um doce muito doce, pode causar taquicardia. Quando você ingere açúcar, você também acelera seu metabolismo. Então, açúcar, cafeína, chá, chocolate, tudo isso é deflagrador de arritmia porque acelera o metabolismo. Então, sim, pode desencadear taquicardia. Pode ser causa de taquicardia, sim. Taquiarritmias, sim, também. Agora, o que eu gosto muito de deixar claro é que se você tem alguma alteração no ritmo cardíaco, deve procurar um especialista, porque o que deve ser feito hoje é um tratamento adequado, não é inibir a pessoa de tomar café, chá, chocolate, ou seja, de evitar essas coisas. Pode ser que até na fase inicial, para não deflagrar novamente alguém que tenha muitos sintomas, seja interessante restringir inicialmente, mas depois ter uma qualidade de vida mantendo a ingestão dessas substâncias. É óbvio que tudo muito doce é mais problemático para a saúde em geral, como diabetes também, e para o metabolismo, como você acelera o metabolismo, pode deflagrar sim taquiarritmias. Se as extrasístoles podem sumir só usando medicamentos. A gente tem possibilidades de tratamento de arritmias. A gente tem possibilidade de não fazer nada no cenário das arritmias. Aquele indivíduo que apresenta algumas arritmias que não são de densidade importante, ou seja, não vem em grande quantidade num holter de 24 horas. Aquelas arritmias que são assintomáticas, então a gente pode não fazer nada, só acompanhamento. Um outro braço é usar medicação. Medicação, a gente tem algumas classes de medicamento hoje disponíveis que podem ser utilizadas para o tratamento das mais variadas arritmias. As medicações, elas têm que ser sempre avaliadas risco-benefício, justamente porque algumas delas podem trazer efeitos colaterais e esses efeitos colaterais podem ser piores. E aí a gente está tratando de forma equivocada e não é a melhor opção. E também o uso do medicamento, se ele suprimiu a arritmia, se ele controlou, ele vai ter que ser da mesma forma que alguém hipertenso ou diabético, utilizado para o resto da vida. Então, se o indivíduo é uma pessoa jovem e não quer utilizar medicamento para o resto da vida, aí a gente vem para o terceiro braço, que é a ablação por catéter, que é a possibilidade, óbvio, a gente tem um cenário imenso de arritmia a ser falado, que a gente pode fazer a cauterização desses focos. Nas arritmias ventriculares, a gente também tem a possibilidade de fazer o tratamento desses focos. Deixa eu só ver, antes de continuar, se tem mais alguma pergunta aqui. Então, estão perguntando se existem sintomas ou só por exames. A gente pode ter arritmias de altíssima densidade, 20%, 30%, diagnosticado e detectado num holter de 24 horas e o indivíduo ser absolutamente assintomático. Mas aí a gente cai naquele cenário em que existe a possibilidade de acontecer ou desenvolver uma piora da função cardíaca e aumentar o coração evolutivamente. Então o tratamento pode ser necessário nesses cenários. Então, voltando a falar
e se tiver mais perguntas é excelente e é a melhor coisa para a gente discutir aqui, sobre morte súbita. Todo mundo fala de morte súbita, às vezes o conceito de morte súbita fica muito vago. E por definição, morte súbita é toda a morte que acontece num período de até 1 hora do início dos sintomas. Então o indivíduo começou a ter uma dor no peito, uma palpitação e morreu subitamente, a gente classifica isso como morte súbita. E a morte súbita pode acontecer no cenário das arritmias ventriculares, como eu falei agora há pouco, justamente porque o indivíduo que já infartou, o indivíduo que tem uma cardiopatia dilatada, ou seja, o coração aumentado de tamanho, ele pode desenvolver sim arritmias ventriculares. Uma causa muito importante no nosso meio é a doença de Chagas. A doença de Chagas ela pode vir com algumas manifestações. A manifestação de crescimento do coração, a manifestação somente de alterações arrítmicas, seja com bloqueios elétricos, seja com essas arritmias ventriculares, ou uma manifestação mista, com aumento do coração e a possibilidade de arritmias ventriculares. Então, a morte súbita pode acontecer. E a morte súbita ela pode acontecer de duas formas. Uma forma que eu vou antecipar, que se chama assistolia, que foi outro tópico que me pediram para falar. É um tópico muito simples de falar, porque a assistolia é a ausência completa de ritmo. Não existe mais sístole, que é a contração. Não existe mais impulso elétrico para que o coração contraia. Então o indivíduo fica naquela linha reta no eletrocardiograma. A assistolia, ela muitas vezes acontece naqueles indivíduos com fases finais de insuficiência cardíaca, que o coração está aumentado de tamanho, porque a bomba simplesmente falhou. Mas existe a possibilidade de ter a taquicardia ventricular e ou a fibrilação ventricular. Taquicardia ventricular é um indivíduo que vem com aquela taquicardia, frequência elevada, acima de 100 batimentos por minuto, pode vir de 170, 180 batimentos por minuto, e se deixar por muito tempo, por isso que eu falei aqui no início da live, que se deixar muito tempo no pronto-socorro esse indivíduo com essa taquicardia, que supostamente é ventricular, ela pode degenerar em fibrilação ventricular. E a fibrilação ventricular, ela é a parada cardíaca. Por quê? Porque na taquicardia ventricular ainda pode acontecer do indivíduo ter contrações, porque ela é regular, normalmente ela é regular e ela pode trazer ainda contrações, e essas contrações ainda darem fluxo de sangue para a cabeça e deixar a oxigenação cerebral. Mas na fibrilação ventricular é a mesma coisa, o mesmo raciocínio da fibrilação atrial. São vários focos disparando e aquele ritmo fica confuso e não existe uma contratilidade homogênea. Então o indivíduo entra numa parada cardíaca. Então precisa realmente de tratamento. O tratamento é a reanimação, a ressuscitação cardíaca. Se extrasístole é igual a arritmia. A arritmia é qualquer distúrbio do ritmo elétrico. A arritmia pode ser vista como aumento da frequência, queda da frequência, bloqueios. Extrasístole é simplesmente um pedaço da arritmia. A arritmia é uma pizza, a extrasístole pode até ser o tomate da pizza. Para tentar deixar isso bem claro, a arritmia é um amplo cenário de várias condições elétricas que podem aparecer. Então pode aparecer desde extrasístole atrial, extrasístole ventricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular. Então ela não é condição igual à arritmia, mas ela é um subtipo de arritmia. Estão me perguntando aqui, um coração que não apresenta nenhum sinal é normal? Define para mim o que é nenhum sinal, eu quero entender melhor. Mas um coração que não... se for isso, você faz exames de rotina e não detecta nada. Se for isso, a gente não vai nem caracterizar a presença de arritmia. Se eu tenho exames normais, mas alteração no eletrocardiograma e no Holter, exames de contração, por exemplo, um ecocardiograma normal, mas alteração num Holter de 24 horas, eu vou considerar aquele indivíduo como portador de arritmia, a depender do que aparecer,
e ele tem basicamente um distúrbio elétrico, que deve ser tratado de acordo com sintomas, densidade, como a gente falou anteriormente. Estão me perguntando se, sendo assunto da live anterior, paciente com qualquer dispositivo necessita de anticoagulante permanente. Não, depende do tipo de arritmia, depende da recorrência dessa arritmia e depende muito dos fatores de riscos prévios que esse paciente tinha antes do tratamento da arritmia. Então, a fibrilação atrial ela pode cursar com uma melhora clínica, mas o indivíduo já tem outros fatores de risco. E a gente hoje não tem um meio de falar 100% de que ela não voltou. Mas dependendo do caso, o anticoagulante pode ser retirado. Tá? Bom, então, Brasília, se não detecta nada, não detecta nada, não detecta nada. Continua, faz o segmento anual a depender da idade, se tem mais de 40 anos, vai para frente e vai fazendo a avaliação periódica. Outra pergunta: é normal um atleta, jogador de futebol, ter várias extrasístoles supraventriculares, por exemplo, 2000? Atleta é um cenário muito difícil e diferente, porque o atleta, não sei se o Ricardo ainda está aqui com a gente, Ricardo Contesini, cardiologista amigo meu, especialista em cardiologia do esporte. A gente hoje sabe bastante que o atleta, e aí considerar atleta aquele que treina mais de 4 horas diária, que tem aquele treinamento intensivo, aquele corredor profissional, maratonista, ultramaratonista, atleta olímpico, atleta paraolímpico, se ele também treinar bastante, natação, tênis, qualquer tipo de esporte com treinamento exaustivo, a carga de esforço muscular, especialmente e esforço para o coração, ela pode ser exagerada e significativa para que aconteça algum tipo de arritmia, especialmente a arritmia supraventricular. Muitas vezes, o que se faz e que se pode fazer é você descondicionar aquele atleta, o que ele vai chiar ou vai te largar como médico, porque não é o que ele quer, especialmente se ele for profissional, ele não vai querer se descondicionar. Descondicionar significa parar de treinar. E muitas vezes só o descondicionamento faz com que essas arritmias diminuam ou até se resolvam. Então é uma coisa bem importante, e para responder objetivamente a pergunta, não é habitual, especialmente 2.000 extrasístoles, ocorrendo elas isoladamente ou em episódios de taquicardia, pode ser um sinal de que esse indivíduo está fazendo o que a gente chama de overtraining. Então tem que tomar cuidado com o condicionamento. Vamos lá, Cristina. Minha mãe não tinha problema cardíaco, um dia percebeu-se uma arritmia. Chegou a usar um desfibrilador, acho que é esse o nome, é esse mesmo nome. Tempos depois teve um mal-estar e drenou muito líquido do coração. Não deve ter correlação com a arritmia. Uma das complicações possíveis do implante de um dispositivo, seja ele um marca-passo, um desfibrilador ou um ressincronizador, é o derrame pericárdico, ou seja, a gente usa o eletrodo, ele é aparafusado no músculo cardíaco, a gente solta exatamente um parafuso. E se a musculatura for muito fina, ele pode perfurar. Essa perfuração pode extravasar sangue para a camada que envolve o coração, que se chama pericárdio, e gerar o que a gente chama de derrame pericárdico. Esse derrame pode ser pequeno, pode ser moderado, ou ele pode ser moderado, prolongado, e pode necessitar da drenagem. Então ele pode ocasionar arritmias, sim, no momento da presença do derrame, mas não quer dizer que a arritmia levou a isso. Pode ter sido uma complicação do implante, que é possível acontecer, é descrita essa complicação no indivíduo que vai ser submetido a um implante de um dispositivo, mas não tem correlação com a arritmia. Mas pode ter acontecido sim essa questão do coração ter sido drenado. Você pode ter arritmia sem hipertensão, como a hipertensão agrava a arritmia quando descompensada.
Arritmia sem hipertensão, sim, existe muito jovem com arritmia. Existem jovem com arritmia supraventricular, que é a fibrilação atrial. Existe jovem com arritmia ventricular, que é a extrasístole ventricular. Inclusive, eu fiz tratamento recente de paciente em ablação de portador de arritmia ventricular, aquela mesmo idiopática que a gente chama, que é um problema puramente elétrico, e dá para você tratar. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, e o indivíduo hipertenso pode descompensar qualquer coisa. Ele pode descompensar até mesmo a arritmia, porque eu estou trabalhando. Imagina o que é a hipertensão: é o meu coração ter que bombear contra uma aorta, que é a nossa principal artéria, hipertensa, com uma pressão grande. Então eu vou ter que bombear com uma força maior. Se eu bombeio com uma força maior e eu tenho um circuito elétrico arrítmico, eu provavelmente posso deflagrar a arritmia. Então, sim, a hipertensão pode agravar, sim, a hipertensão descontrolada naquele indivíduo que é suscetível a ter arritmia, seja porque na formação embriológica dele aquele circuito elétrico veio e ficou, e aí ele pode aflorar numa hipertensão descompensada, ou porque ele já é um indivíduo com um infarto prévio, e aí ele pode deflagrar também arritmias. Então eu acho que eu não te entendi, que ele não tinha implante. Teve um mal-estar. O mal-estar, ele pode ter infartado, ele pode ter tido um rompimento do músculo cardíaco, que é a comunicação interventricular, e isso pode ter gerado um derrame pericárdico. É mais raro, é bem raro, uma arritmia ventricular gerar um derrame com necessidade de drenagem, tá? Síndrome do QT longo, portadora de CDI. Jaqueline, você tem uma condição hereditária, uma condição genética, que é a síndrome do QT longo, que da mesma forma que eu falei da síndrome do acoplamento ultracurto, que é aquela extrasístole que vem muito precoce e pode pegar a vulnerabilidade da célula e fazer com que deflagre uma arritmia ventricular maligna. A síndrome do QT longo é uma arritmia genética que tem alterações elétricas decorrentes de alterações nos canais iônicos das células do músculo cardíaco e que favorecem que o período de recuperação elétrica da célula seja mais prolongado. Então ela fica muito mais vulnerável a ter algum tipo de despolarização ou reentrada e favorecer a morte súbita. Então, dependendo do cenário da síndrome do QT longo, avaliando algumas situações, como idade, como às vezes, até mesmo a análise do painel genético, a gente indica o implante do CDI, e muitas vezes a primeira manifestação dessas síndromes genéticas é a morte súbita recuperada. Então, o indivíduo teve uma parada cardíaca, recuperou, foi reanimado adequadamente, identificou-se a arritmia, identificou-se a síndrome genética e implanta-se um CDI nesse cenário. Tá? Uma outra situação aqui, me perguntaram sobre manutenção do CDI. Então, aquele indivíduo que tem a arritmia ventricular precisou do implante de um desfibrilador e ele quer saber da manutenção, até mesmo por causa dessa fase aí que a gente está vivenciando da Covid-19. Antes de mais nada, algumas empresas aqui no Brasil, a gente tem 4 empresas principais que fornecem esses dispositivos, e 2 dessas empresas elas conseguem fornecer o que a gente chama de monitoramento remoto. Então, o paciente que tem um desfibrilador, ele leva para casa um aparelho do tamanho de um smartphone, ou mesmo ele utiliza um aplicativo de celular, que pode usar no próprio smartphone, que vai fazer uma conexão do aparelho, do celular ou do aparelho extra com o dispositivo e enviar essas informações para a nuvem, para uma rede na internet. Essas informações são armazenadas com o sigilo da empresa e
muitas dessas informações são enviadas para o médico que acompanha o paciente. Então, isso favorece a detecção de arritmias, favorece a detecção precoce, né, de arritmias, a detecção precoce de alguma falha no dispositivo, seja no eletrodo, seja o indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, também pode favorecer a detecção de que esse indivíduo pode estar piorando clinicamente ou hemodinamicamente antes mesmo dele ter uma piora clínica. E isso é muito interessante porque a gente pode fazer uma intervenção mais rápida, ligar para o paciente, conversar com ele e tentar fazer uma avaliação mais precoce, uma ida a um pronto-socorro ou ao consultório para poder ajustar a medicação. Isso é muito interessante. E justamente nesse cenário da Covid, essas avaliações, não a avaliação em si, porque ver como está o limiar de comando, tem alguns detalhes que só podem ser vistos presencialmente, mas o médico pode gerar relatórios periódicos a cada 4 meses, por exemplo, para o paciente, dizendo como que está o dispositivo, se ele está com funcionamento adequado, se houve alguma arritmia. Então isso favorece muito, reduzindo a consulta presencial. Então, o monitoramento do CDI vai depender muito de cenários variados. O monitoramento remoto é algo que já tem no Brasil, ainda está em crescimento. Eu acredito que com essa fase da Covid-19 isso vai aumentar significativamente. Mas o monitoramento do desfibrilador, como é um aparelho muito ligado a uma possibilidade de uma arritmia com risco de morte súbita, o acompanhamento pode ser feito a cada 4 meses, até a cada 6 meses. Além disso, eu considero avaliar o uso do monitoramento remoto. Esses indivíduos podem ter falhas no aparelho, esses indivíduos podem desenvolver arritmias, têm maior probabilidade de desenvolver arritmias, especialmente as arritmias ventriculares, então vale a pena um segmento mais precoce, tá? Então, você teve morte súbita, Jaqueline, eu não tinha visto antes, e você com a morte súbita e detecção do QT longo foi para a prevenção que a gente chama prevenção secundária. Você já teve a parada cardíaca, e aí o aparelho entra para quem foi sobrevivente de parada cardíaca. E também provavelmente você deve usar beta-bloqueador ou alguma medicação associada, porque a gente usa muito na síndrome do QT longo. E o CDI, além do período de segmento do CDI, que eu falei aqui de 4, 6 meses, eu também tenho que tomar cuidado se eu tenho o paciente, talvez você, Jaqueline, seja pessoa jovem, e eu tenho que programar a detecção desse aparelho de acordo com a faixa etária da pessoa. Então, se eu tenho um indivíduo jovem de 25 anos, por exemplo, que colocou um CDI por causa de uma arritmia genética, eu tenho que entender que ele tem a possibilidade de desenvolver arritmia ventricular. Só que essas arritmias normalmente vêm em frequências cardíacas muito elevadas, até em 200 batimentos por minuto. Então eu tenho que tomar cuidado para não programar que o aparelho detecte como sendo arritmia em torno de 150 batimentos, e esse indivíduo vai fazer uma atividade física ou vai dançar, por exemplo, que eu já vi um jovem com CDI que foi dançar numa festa e tomou um choque pelo aparelho. Então a programação tem que ser feita individualizada. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquele indivíduo jovem. E as zonas que a gente chama, que são as zonas de detecção dessas arritmias ventriculares, de possibilidade de causar morte súbita, elas têm que ser muito diferenciadas para cada indivíduo. Por exemplo, o paciente que tem a doença de Chagas, ele muitas vezes desenvolve essas taquicardias ventriculares, mas em frequências mais lentas. Geralmente são indivíduos com mais idade e a gente tem que programar de forma diferente. Tá? Falando em Covid-19, o uso da cloroquina é contraindicado aos hipertensos. Também pode... Você está fazendo uma afirmação que eu não posso concordar 100%.
A cloroquina, ela tem que tomar cuidado com o cenário total da Covid-19. Tem estudos mostrando eficácia, tem estudos agora que mostram que ela não tem benefício, mas se ela também pode influenciar no controle e provocar arritmias. A cloroquina e hidroxicloroquina. No cenário da Covid, a gente está falando de uma inflamação muito importante. A Covid-19 é uma doença que libera muita citocina. Citocina é substância inflamatória, gera um grau de inflamação generalizado, incluindo o músculo cardíaco, incluindo as células cardíacas, e pode fazer o prolongamento do intervalo QT, que é o que a gente conversou aqui sobre uma das pessoas que está aqui com a gente. Só que no cenário da Covid, a cloroquina tem que ser muito bem acompanhada, se for utilizada de acordo com o critério do médico. O que ele quiser fazer tem que ser conversado com o paciente, explicado todo o cenário e fazer um monitoramento melhor. Cloroquina e hidroxicloroquina são utilizadas amplamente para as doenças como malária, como doenças reumatológicas, e são cenários de inflamação também, mas também são cenários de menor grau de inflamação, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Também me pediram para falar sobre a ablação de taquicardia ventricular, se a gente usa ou não mapeamento eletroanatômico. Eu sei que isso pode ser muito específico, mas é muito interessante, porque alguns convênios, inclusive, quando a gente vai solicitar, eles negam esse tipo de material que a gente vai usar associado. Por exemplo, no tratamento das extrasístoles ventriculares, eu posso usar o ultrassom, eu posso usar o raio-x e posso usar esse mapeamento eletroanatômico. Esse mapeamento eletroanatômico nada mais é do que eu ter a possibilidade, com os catéteres inseridos dentro do coração, de fazer uma reconstrução tridimensional, e o raio-x é bidimensional, o ultrassom também em duas dimensões. Então eu consigo fazer uma construção tridimensional do coração. Eu construo anatomicamente, eu posso fazer a construção elétrica, ou seja, eu posso ver como que a ativação elétrica daquele foco está acontecendo, e me facilita bastante a detecção daquela localização, e faz com que eu possa utilizar navegar com o meu catéter usando o raio-x, e especialmente não usando o raio-x, usando só o cenário tridimensional, porque ele vai me dizer exatamente aonde está. E além disso, hoje a gente tem catéteres que me facilitam, dizendo o quanto de força que eu estou aplicando naquela região, para dizer se eu mudo, se eu diminuo a minha intensidade. Então tem uma facilitação enorme, tanto na navegação para o médico que vai tratar a arritmia, quanto para o resultado final. Então, se algum de vocês algum dia tiver que ser submetido à ablação de uma arritmia ventricular, o mapeamento tridimensional, que é chamado de mapeamento eletroanatômico, ele deve ser considerado. E especialmente naquelas arritmias onde tem fibrose, onde eu tenho um tecido necrótico que morreu e gerou fibrose. Para eu identificar aquele tecido só com raio-x é algo extremamente difícil, extremamente trabalhoso, e pode ser que a gente não tenha um sucesso adequado. Hoje, com o mapeamento tridimensional, a gente tem uma facilidade imensa de ter resultados mais satisfatórios. A gente consegue fazer a cauterização de uma área mais extensa, a gente consegue fazer a ablação de uma forma mais adequada, e trazendo a tecnologia que já é utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Não é porque é lá, mas é porque os resultados dessa técnica são muito favorecem demais o tratamento das arritmias cardíacas, e a gente pode trazer isso para o paciente aqui no nosso cenário. Só para mostrar, por exemplo, algumas operadoras, como existe uma questão do rol
da ANS, elas negam o uso do mapeamento tridimensional, alegando que aquele indivíduo precisa primeiro ser submetido a uma ablação somente com raio-x. Isso, ao meu ver, é desnecessário, porque a possibilidade de um insucesso ou uma recorrência é maior nesse cenário. É óbvio que pode ter um resultado satisfatório, a gente consegue mapear, mas fica muito mais satisfatório a gente utilizar o mapa 3D. Mas então, para quem me perguntou e me pediu para falar, eu sou muito favorável ao uso do sistema tridimensional. Eu acho que ele é ferramenta essencial no tratamento, especialmente das arritmias ventriculares. Me pediram para falar em qualidade de vida após ablação de arritmia ventricular. Se eu colocar aqui o cenário da extrasístole ventricular, que é aquela extrasístole num coração totalmente normal, ou seja, o indivíduo tem um problema puramente elétrico, o tratamento com o resultado satisfatório, eliminando a arritmia, é fantástico e facilita e traz uma qualidade de vida absurda para aquele paciente. Quem me pediu para falar sobre isso fez ablação, foi submetido à ablação e os sintomas que existiam anteriormente foram eliminados e ficou efetivamente bem depois da ablação por catéter. Vamos movimentar um pouquinho só para fazer uma modificação aqui, para a gente diminuir um pouco a interferência externa, e vou continuar com o tópico da qualidade de vida. Qualidade de vida após ablação de arritmia ventricular. A gente consegue trazer, especialmente naqueles pacientes, mesmo aqueles que têm doença cardíaca estrutural, a gente consegue trazer uma qualidade de vida, principalmente se for um indivíduo que já tem um aparelho, um dispositivo como um desfibrilador e está tendo taquicardias recorrentes que estão de forma insustentável de serem controladas com medicação. E para ser mais específico ainda, a única emergência elétrica que a gente fala no meio da eletrofisiologia é a taquicardia ventricular incessante. Ou seja, o indivíduo está internado numa UTI, está cheio de medicação para tentar controlar a arritmia e ela continua aparecendo. Se não tiver nenhuma outra alteração e a gente sabe que é um distúrbio elétrico, esse é um paciente que pode se favorecer muito com o tratamento com ablação. E especialmente se você tirar, às vezes você não consegue eliminar 100%, porque ele tem muita cicatriz no coração, mas se você eliminar aquele foco arrítmico, e eu tenho um caso de uma paciente muito querida, inclusive, que a gente teve que abordar mais de uma vez, e a última abordagem foi a abordagem mais agressiva que a gente fez. O resultado foi tão bom e a qualidade de vida dela foi significativa. Ela teve alta hospitalar, conseguiu ir para casa, continua tendo uma vida adequada. Então é muito legal dar a qualidade de vida, eliminar na extrasístole ventricular num coração normal, minimizar ou eliminar os focos de cicatriz naquele coração já previamente doente. O último tópico que eu quero só finalizar da arritmia ventricular, até para não acabar a live que a gente está para terminar daqui a pouquinho, é que me colocaram numa sinuca de bico, que é uma síndrome de Brugada, que também é uma doença genética, é uma doença também como a síndrome do QT longo, relacionada a uma alteração canalicular, de distúrbio de sódio, por exemplo, em que tem uma alteração no eletrocardiograma e existe um risco de morte súbita, porque pode acontecer uma alteração durante os períodos de despolarização elétrica do coração, da célula cardíaca e do coração como um todo, e gerar uma taquicardia ventricular e ou fibrilação ventricular. Esse paciente, por exemplo, que me foi colocado, ele tinha 43 anos, foi submetido a um implante de um CDI, e aí ele está com 53 anos e nunca tomou choque. Aí estão me perguntando se eu devo extrair o sistema, retirar o sistema. Bom, é um cenário
muito delicado. O indivíduo com 43 anos, ele é um indivíduo que, bom, primeiro de tudo, para indicar o CDI, existem critérios, e a própria síndrome de Brugada, ela é toda hora revisitada. Toda hora tem estudo sobre ela. Então você tem vários critérios que você pode associar e definir se aquele paciente é de alto risco para uma morte súbita. Se a gente tem um indivíduo que aos 43 anos era um indivíduo de alto risco para morte súbita, chegar aos 53 anos e retirar o aparelho, eu posso ter um problema. Ele pode morrer subitamente, pode não ter sido por isso, ele pode ter infartado. Mas aí a gente não vai saber se ele infartou ou se ele teve uma arritmia ventricular. Então é muito delicada essa situação. Por isso que eu acho que o mais importante, antes da gente finalizar a live, é que se você tem uma arritmia ventricular, está sendo acompanhado pelo seu médico, deve-se discutir amplamente sobre as possibilidades de tratamento, as probabilidades de mortalidade súbita ao longo dos anos e definir se eu tenho ou não alto risco para colocar para mortalidade e ter que ser implantado um desfibrilador. Se eu fui submetido ao implante de desfibrilador, acompanha, porque esse tipo de aparelho tem muito pouca complicação. Hoje a gente tem no mercado, inclusive, um desfibrilador que não é feito colocando por dentro do sistema venoso. É um desfibrilador cutâneo. A gente coloca por fora, as taxas de infecção são menores, principalmente naquele indivíduo que não precisa estimular o coração, só precisa detectar a arritmia, especialmente na síndrome de Brugada. Você pode implantar um CDI subcutâneo, acompanhar esse paciente com baixa taxa de complicação, com necessidade de troca depois de longo tempo de acompanhamento. Então realmente é muito bom o desfibrilador quando muito bem indicado. Vou tentar finalizar com uma pergunta que é muito interessante. O uso de magnésio ajuda no controle das arritmias ou depende do tipo de arritmia? Na arritmia ventricular tem alguns trabalhos e tem um trabalho nacional do INCOR que fala sobre arritmia ventricular com supressão da arritmia ventricular com o uso de magnésio. Magnésio vai ser também um controle elétrico que vai ser ao longo de muito tempo de acompanhamento. Eu não tenho essa experiência, eu sou intervencionista, então esse é o meu viés, eu acabo optando pela ablação, sabendo da localização da arritmia e da possibilidade risco-benefício desses riscos serem menores do que os benefícios, mas sim, é algo que um paciente já discutiu comigo e a gente tentou magnésio. Infelizmente o resultado não foi satisfatório e acabou indo para a ablação, mas é isso aí, é ciência sendo discutida e ciência sendo aplicada em conjunto com o paciente. Eu vou tomar esse pequeno tempo que tá para acabar a live. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui comigo nessa live de arritmia ventricular. Foi muito bom a gente debater essas questões. E eu acho que vai poder ser útil para disseminar para todo mundo. A gente tem mais assuntos mais para frente que eu deixei anotado e vou trazer para todo mundo. Eu espero que isso possa ter ajudado significativamente e espero poder encontrar todos vocês e chame mais gente para as próximas lives. Um abraço a todo mundo e um excelente fim de semana.